Pessoal, boa tarde. Nós vamos iniciar, então, a nossa roda de conversa. A ideia aqui, nós chamamos os breeders, que atuam no mercado brasileiro, mas que também atuam internacionalmente. E nós vamos ouvi-los, é um bate-papo, são todos com uma experiência gigante, de empresas grandes. Uma hora, eles já receberam aí uma prévia de duas perguntas, mas eu acho que essas duas perguntas já têm bastante assunto para nós conversarmos. Então vamos recebê-los aqui. Paco, por favor. Aí você já se apresenta aqui, tá? Boa tarde, meu nome é Paco, eu sou da Kunst Austermedia, nossa matriz fica na Holanda, temos uma filial na Colômbia e aqui no Brasil, e o Brasil é um mercado muito importante para nós. Muito legal. Nelson, por favor. Boa tarde, pessoal, eu sou o Nelson Sakamoto, eu sou engenheiro agrônomo, vou fazer um resuminho aqui. Trabalhei muitos anos em uma multinacional de genética, né, tanto de flores como hortaliças, e atualmente encabeço um projeto com a Nativo Agrícola, cuidando da parte de ornamentais, e também a Vivantus, que é um braço da empresa. Legal, obrigado, Nelson. Roberto, por favor. Boa tarde, meu nome é Roberto Berganton e eu trabalho na BOL Horticultural do Brasil. Nós trabalhamos com diversas culturas e diversos breeders atendendo esse maravilhoso mercado brasileiro. Legal. Pode ficar. Pode. Está faltando um, ele não chegou até o momento, mas nós temos que honrar com quem está aqui. Vamos começar, então, esse bate-papo. Se o Luiz, então, o Luiz da Singenta, ele chegando, ele entra e participa aqui dessa roda de conversa, tá? Então, como eu comentei com vocês, eles já receberam aqui as duas perguntas, então não vai ser uma surpresa para eles o tema. Vejam quem começa, tá? A primeira pergunta, então, o que nós trouxemos? Está dando microfonia. Estava dando microfonia aqui, turma. Então, o primeiro nós sabemos que o mercado brasileiro ele tem um volume, comparado com outros países, pequeno. Quando eu falo aí de China, que todo mundo comenta, Equador, Quênia, Colômbia. E dentro desse mercado, né, o que significa isso para os produtores? O que significa? É uma perda? Nós não temos as novidades com velocidade, ou temos velocidades, a tecnologia chega rapidamente para o Brasil. O Paco estava trazendo também, às vezes o nosso Ministério da Agricultura, registro de cultivar, também é difícil, às vezes demora muito, o Paco pode ter 5 anos para fazer um registro. Depois, ele é visto como promissor, tá? Então, para vocês três trazerem aí, o país é visto pela multinacional, então pela BOL americana, é visto como um país promissor. Por último, né, a questão da legislação e pirataria, como é que nós estamos em relação a outros países? Se isso é um empecilho também, né? Se há algum receio de vir e ser pirateado, como é que isso está andando no Brasil? Qual dos três começa aqui o bate-papo? A ideia é que os três vão falar, tá? E depois aí nós fazemos as discussões. Estão falando que o Beto Berganton vai começar. Obrigado, então. Bem, a minha experiência é baseada na BOL, Horticultural Company, e em diversos outros breeders japoneses, holandeses, franceses, etc., né? E a coisa mais relevante nesse tema, se o Brasil é ou não é relevante para os breeders, na minha experiência com todos os breeders, sim é, e é muito relevante. Hoje, os principais mercados de consumo de flores ornamentais, né, plantas e flores ornamentais, é a Europa, os Estados Unidos e o Japão. São os países desenvolvidos onde há um maior consumo, né? Só que esses países crescem normalmente a uma taxa muito pequena. E os países emergentes, do qual o Brasil é parte, e é uma parte importante, é onde o mercado de flores tende a crescer a taxas mais altas, né? Então, os breeders, sim, olham o país com muita atenção, e forçam, e estimulam, e abrem os caminhos, né, para nós. Nunca sinto
essa questão de ser um país menor ou menos importante do ponto de vista de breeder, muito mais ao contrário, de ser um país importante, relevante no mercado. Então, acho que para nós, do ponto de vista de acesso à genética ou de importância para os breeders, nós estamos muito bem. Temos nossos problemas como um país difícil, um país emergente, mas um mercado pujante que tende a continuar através dos seus diversos ciclos aí. E nós acreditamos, eu pessoalmente acredito, a BOL acredita, todo o nosso time acredita muito na floricultura brasileira e nós estamos muito positivos, sim, com o desenvolvimento, reconhecendo as dificuldades momentâneas que nós temos, né? Legal, Roberto. Paco. Para nós, como Kunst Oostermedia, Oostermedia é um produto pequeno, né, no mundo. O primeiro mercado que nós temos é Colômbia, metade da área plantada no mundo é na Colômbia, mas o Brasil é o segundo lugar. A flor Oostermedia se adaptou muito bem ao clima brasileiro, o consumidor brasileiro gosta muito das Oostermedias, e com isso, para nós, é o nosso segundo lugar, onde a gente tem potencial para crescer também. Também a Oostermedia é daqui, da América Latina, isso também faz que ela é relativamente fácil para produzir nos lugares propícios, realmente mais em Andradas, Munhoz, realmente tem que ter um certo frio, mas é relativamente fácil de cultivo. E com isso, a gente vê realmente que tem potencial no Brasil. Se a gente olha para outros mercados, por exemplo, China. China é um país também que tem muitos consumidores, mas lá a gente não consegue desenvolver o que a gente conseguiu fazer aqui no Brasil, porque o Brasil tem as cooperativas, tem toda a estrutura, tem tudo, não é tudo sempre de mil maravilhas, mas pelo menos tem tudo funcionando. Isso faz que no Brasil a gente tem acesso realmente ao mercado e também confiança para colocar nosso produto aqui no mercado. Bom, complementando o que o Roberto falou, assim, as empresas lá fora veem o Brasil com bons olhos. É o que ele disse, são mercados consolidados e agora o Brasil ele tem essa vantagem de que é onde tem as oportunidades de crescimento para essas empresas. Falamos assim de grandes empresas multinacionais, mas tem uma leva agora também de pequenos breeders, de empresas menores que estão de olho no nosso mercado e vendo oportunidades para trazer os produtos. Eu tenho muita experiência na parte de sementes e mudas. É um pouquinho diferente da parte dos vegetativos, talvez, em relação à legislação, às proteções. No caso das sementes, aí, os royalties já estão embutidos no valor do produto, né? E é uma vez só. E esse pessoal de fora tem trazido novos materiais, tem feito contatos com empresas aqui no Brasil para trazer produtos que se adaptem às nossas condições e agreguem mais ao mercado, né? A gente tem hoje não tem mais aquela discriminação de ser um país atrasado. Os materiais que têm vindo para o Brasil são praticamente os mesmos que a gente vê lá fora. Tem uma questão de diferença de temporadas, né, de 6 meses, mas logo o produto que é comercializado lá, que é lançado lá, é oferecido também para o nosso mercado. Isso principalmente no caso dos produtos a partir de sementes, né? E Nelson, aqui, Roberto, o mesmo vale para a BOL, que está lançando na Europa, nos Estados Unidos. Está chegando na próxima temporada, o que for verão lá, no próximo verão nosso, por exemplo, também está, como o Nelson trouxe? Com certeza. A resposta é sim, seguramente sim. Nós trabalhamos com o topo, as últimas variedades, né? E isso não é um problema para o breeder. Isso, na verdade, é uma vantagem. Porque é tão rápido o processo de hibridação que, se você pegar as variedades mais velhas, você perde uma oportunidade muito... Em 1, 2 anos, talvez fique obsoleto, ou simplesmente aquela oportunidade de trabalhar com um material um pouco melhor, vai, porque daqui 2, 3 anos vão ter outras variedades, né? Eu nunca encontrei assim, nenhuma restrição em chegar alguma variedade nova ou alguma genética. As portas são abertas e sim, nós conseguimos, né? Talvez agora nós temos que abrir um parênteses, né? A questão da proteção de cultivares, da proteção dos materiais no Brasil, né? E a minha visão sobre isso é que sim, nós temos uma legislação muito boa, né, de proteção de cultivares. Ela, baseada na OPOV 78, 91, é uma legislação relativamente moderna e boa, funciona bem, né? O nosso problema hoje está muito mais voltado
a morosidade dos processos no judiciário, né? E também uma opção, talvez, cultural de uma parte do setor, que não é um privilégio das ornamentais, de ir pelo caminho mais fácil e não pelo caminho correto. Mas isso é uma questão que nós vivemos em diversos setores, temos que trabalhar enquanto brasileiro. Mas a resposta é sim, funciona bem. O Roberto já comentou sobre alguns processos. Recentemente, nós como Kunst tivemos um processo realmente que levou 4 anos praticamente para ser resolvido. Chegou um certo momento que foi, ok, faz um acordo com o produtor e nós optamos naquele momento justamente para deixar o processo correr. Porque, é claro, era fácil meter, faz um acordo e engaveta o processo. Não, a gente quer jurisprudência sobre o assunto de proteção de cultivares. E no final, ganhamos esse processo, realmente foi importante esse momento, mas demora muito para chegar no final de um processo assim, uns 4, 5 anos. É a morosidade que o Roberto comentou, né? Realmente, esse é um tema um pouco polêmico, talvez, assim. Isso causa uma certa insegurança para alguns breeders lá fora, mas o nosso mercado vem se amadurecendo, vem tendo essas ações que têm repercutido, e isso é bom para a gente. Isso garante com que a gente tenha os mesmos materiais que são lançados lá fora, aqui no Brasil, né? A gente tem que apoiar, a legislação, ela é muito boa, lógico, precisa de alguns ajustes, mas, assim, tudo é gradativo, é um trabalho que está sendo feito passo a passo, e eu acredito que tenha tudo para entrar nos eixos e a gente conseguir trazer materiais tão bons quanto, né? Fazendo um complemento aqui para vocês, para a Cooperflora é extremamente importante, porque o produtor nosso, nós temos um acordo, né, com eles, tem que pagar todos os royalties ou comprar com royalties, mas o produtor que pirateia, né, vamos usar o termo aqui, ele tem um custo menor, né? Então ele atrapalha nesse sentido, ele tem um custo de operação e pode entrar no mercado mais barato. Então, para vocês, como vocês trouxeram, é ruim, mas também para a Cooperflora e os cooperados também impacta negativamente no sentido desse acesso a uma tecnologia que ele não está pagando. Então, acho que fico feliz quando o Paco traz a questão da jurisprudência. Acho que isso é importante porque vai criando o receio, né, de que a coisa ocorra. Essa semana até, vocês devem ter visto aquela coisa do que nós temos uma fama, né, o Brasil, de não respeitar algumas coisas, mas o show do Coldplay aí que tá acontecendo em São Paulo foi o índice de menor devolução das tais pulseirinhas que eles ofereciam. Quer dizer, que imagem que nós passamos para o mundo quando uma banda que roda aí em todos os países, o menor índice foi em São Paulo. Não é legal. Então, acho que é importante o que vocês trazem, que vocês estão pressionando e exigindo, e o governo está respondendo, por mais que a velocidade do judiciário não seja boa, eu acho que é importante, né? Então... essas ações, como a Cooperflora faz, o VL também faz, de ajudar na fiscalização, vamos dizer assim, por produtos regularizados, isso é muito bom para o mercado, porque assim, é um trabalho para todo mundo, não é só por parte dos breeders, pelos viveiros, mas eu acredito que seja uma força que toda a cadeia poderia colaborar e contribuir com isso. E isso só traria benefícios para a gente, né? Legal. Você quer comentar, Paco? Hoje em dia, para introduzir uma nova variedade, principalmente olhando para a Austromeria, que é mais difícil para multiplicar, porque no final você tem que ter o rizoma, a gente tem uma grande preferência, na verdade, praticamente exclusividade para quem é cooperado, sendo aqui, sendo do Veiling, que a gente também consegue monitorar muito bem qual produto chega no mercado, qual volume, e assim manter controle sobre as variedades. As variedades normalmente pirateadas são variedades de 15, 20 anos atrás, alguns até já caíram já no domínio público também. Então, mas quando a gente introduz alguma coisa nova, é bem restrito, porque em geral a gente consegue também ver se alguma coisa cai na área, na pirataria, de onde vem esse material. Legal, Paco, acho que é importante, né? Esse início controlado, né? Roberto?
A proteção é importante porque ela é remuneração da inovação. Para conseguir hibridar, melhorar geneticamente, tem que haver ou o pagamento nas sementes ou o pagamento nos royalties, se o material for vegetativo, né? Isso é muito mais um fundo educacional, mas a contribuição... Por exemplo, a Ball Brasil, enquanto distribuidor, um dos papéis mais importantes que eu acredito que ela tem é irradiar essa informação para todos os produtores, né? Todos, aqueles que estão nos confins aí mais distantes. Aqui na Holambra, obviamente, São Paulo, Atibaia, é mais fácil, né? Todo mundo tem acesso à informação. Mas quem está mais longe tem que conhecer o porquê se paga royalties. Se paga porque você precisa ter variedades novas continuando a vir. É assim que funciona a inovação. E é assim que nós chegamos onde nós estamos, com celular, com carro, com essa estrutura maravilhosa, né? Isto posto, você tem excessos, obviamente, tem breeders que exageram, que querem cobrar valores exorbitantes, e eu acho que cabe a nós, os agentes, negociar. Nós negociamos todos os royalties, adaptamos os royalties à condição brasileira, né? Nosso mercado tem, sim, características diferentes, então nós temos que trazer eles para a realidade. E para o breeder é importante participar de mercados emergentes, como o Brasil, obviamente com um royalty diferenciado. Acho que essa é a função nossa. A função do produtor é contribuir, é primeiro entender e participar disso aí, né? Os produtores ilegais, obviamente, vão encontrar o judiciário e os breeders, né? E as cooperativas e todos nós do setor, a gente participar, irradiar, conversar sobre isso, para fazer isso fazer parte da nossa vida. Porque só assim nós vamos fazer parte da modernidade, né? Só assim nós vamos ter variedades novas. E só assim nós vamos poder aspirar a participar do mercado internacional de flores, né? Que é um tema que acho que a gente talvez podia pular agora. Os Estados Unidos, por exemplo, ele compra, conforme um estudo do Rabobank, que eu tenho aqui, vou deixar com o Milton, $1 bilhão em flor de corte, ano 2021, é o último dado que eu tenho, $1 bilhão. Estados Unidos somente. União Europeia, $1,4 bilhões. 1% de $1 bilhão, $10 milhões. 10 milhões de dólares, 1% que a gente participaria, 10 milhões de dólares, 50, 60 milhões de reais, 1%. Eu vejo todo mundo aqui, eu vejo a Cooperflora, eu vejo nossos produtores, eu visito. Nós merecemos, nós podemos, nós conseguimos. Então, eu acho que nós temos que participar desse mercado junto com o mercado interno, que é muito pujante. Legal, é uma boa provocação aqui, Roberto. Agora, uma dúvida, tem algum país que dá para espelhar essa velocidade de registro de cultivar? Que a gente pode olhar e falar assim, bom, vamos olhar a legislação, o que eles são rápidos. Você tem, Roberto, um país que você fala assim, olha, pode espelhar num país para velocidade, né? Porque é o que você falou, a nossa legislação é boa, mas em velocidade vocês têm? Então, para nós, Colômbia é o mercado mais importante e se eu vejo o que acontece lá, é praticamente igual ao que acontece aqui no Brasil. A demorosidade nos processos, poder importar sementes, poder importar plantas, muitas vezes problemas fitossanitários, documentos. Semana passada emitimos lá um documento fitossanitário e escrevemos lá, deve estar livre. E chegou lá e lá foi exigido que consta está livre de pragas, não deve estar livre. E com isso fica 2 dias parado no aeroporto. É uma coisa que aconteceu na Colômbia, mas poderia acontecer aqui também. Realmente, a gente vê uma similaridade realmente entre Colômbia e Brasil. Então, nesse capítulo da questão fitossanitária, nós vamos encontrar 2 problemas básicos, né? A ARP, Country of Origin, a origem do material, que é a ARP e as restrições fitossanitárias, e nós vamos encontrar o RNC, que é o registro, a identidade, a carteira de identidade de cada variedade, né? O RNC hoje demora 6 semanas. É um protocolo, poderia demorar 6 minutos, mas ele demora 6 semanas. Atrasa qualquer introdução em 6 semanas. O que nós fazemos, obviamente, começamos 6 semanas antes. Então, a gente relativamente consegue administrar isso. A ARP, ela é mais complexa. Para importar um produto que nunca foi importado, que ele não é tradicionalmente importado no Brasil, ela pode demorar anos para ser gerada. Nós temos vivenciado uma melhora
considerável no último ano e que agora ela deu uma estacionada a partir de novembro até agora, final de fevereiro, e agora voltou a andar, aparentemente voltou a andar. Em Piracicaba está tendo um workshop hoje de questões fitossanitárias e o sentimento, o feedback que eu tive dos nossos representantes lá foi muito positivo. Nós estamos voltando a caminhar com tudo isso, né? Hoje, para importar um material vegetal, seja semente, muda, ele, no mínimo, custa em torno de 10% a 20% mais caro do que custava antes, onde tinha uma certa flexibilização. Não antes, eu digo agora, no ano passado, nada, mas há 10 anos atrás, 5, 6 anos atrás, onde mais ou menos as coisas passavam de alguma forma mais flexível, eu diria. Mas hoje ela está bastante restrito, custa mais caro para nós, e a expectativa é que essas regulações vão sendo feitas pelo governo, sendo aprovadas, junto com a iniciativa privada. Nós temos um setor que trabalha exclusivamente para isso, e a gente consiga armar o governo, armar nosso setor com mais documentação para trazer mais e mais produtos a um custo mais baixo, gabaritando o nosso mercado com competitividade e abrindo a porteira para fora do Brasil. Perfeito. Nelson, você quer comentar alguma coisa dessa questão? Só uma curiosidade em relação à RP. No passado, eu lembro de casos, a gente levava, teve produtos que levaram 15 anos para sair um documento. Quando saiu, falou, não, agora a gente não quer mais isso. Agora teve esse caminhamento, tornou-se aparentemente mais ágil, mas vamos ver como se comporta daqui. E nessa linha, talvez para nós aqui que estamos no meio é fácil, né? Mas é imaginar você ter um celular, lançar, e daqui 15 anos ele chega no consumidor, né? O que seria isso, né? Um celular com 15 anos de defasagem. As necessidades são outras, mudou o mercado. É o que o Roberto trouxe, né? Já tem outras, as melhorias são contínuas, né? Se você andar 15 anos atrás, você está sempre... Bom, ótimo, ótimo. Você quer comentar também, o Paco, para fechar esse ponto? Sobre a ARP, nós temos um laboratório na Colômbia e por isso eu queria trazer material da Colômbia para o Brasil. Agora o material vai para a Holanda vem para cá. Não tem como trazer. 5 anos atrás demos entrada para uma ARP para poder trazer esse material. E um dos argumentos que eu coloquei também para o setor, a Câmara Setorial, que a flor de Alstom-Méria da Colômbia pode entrar no país livremente para concorrer justamente com os produtores aqui. Porém, material certificado in vitro não tem como entrar nesse país. Isso me irrita profundamente. E depois de 5 anos, ontem, finalmente, e também não sei se o Roberto também já sabe, para ele também, a ARP da Alstom-Méria foi para consulta pública ontem. Então, estamos mais 5 anos enfrentando isso. Então, isso não é o dinheiro. É uma medida que custa 2, 3 mil dólares. Não é o dinheiro, é o tempo que leva tudo isso. Por último, e complementando nessa questão do registro, eu estava comentando com o Paco antes de nós entrarmos aqui, quer dizer, essa equipe que está dedicando ali, eles estão fazendo uma força-tarefa, o nosso setor demandou para o Ministério quais são as prioridades, mas basicamente ele está com estagiário, né? Então hoje o Ministério da Agricultura está acelerando com estagiário, quer dizer, não é uma estrutura que vai permanecer ou não, talvez se mudar os estagiários, acabar o período, a gente entra num período de velocidade mais lenta de novo, os trancos e barrancos, ainda não tem aí uma coisa estruturada e que funcione a longo prazo. Legal, vamos para o segundo ponto aqui, perspectiva para os próximos anos. E aí tem o olhar da Cooperflora, que é muito flor de corte, né? Como é que vocês estão vendo o desenvolvimento, os breeders, de flor de corte? Como é que as empresas estão olhando para esse mercado? Está vindo muita novidade. E para onde estão indo as novidades, né? É durabilidade, é cor, aroma, é resistência à doença, é híbrido em relação a algum inseto, com alguma resistência também. Quem quer começar aqui? O Nelson. Bom, falando especificamente desse mercado de sementes, logicamente, todos os breeders procuram por novas cores, novos formatos, mas um ponto importante que eu acredito que todos, ou a grande maioria tem procurado, é produtos mais fáceis de se produzir, adaptados para as nossas condições, né? Tornar
a produção mais eficiente, com um custo mais baixo, né, logicamente, são aqueles produtos easy to grow, que são o que o pessoal tem procurado. Eu acredito que no Lisianthus, na Boca e também em todos os outros materiais, né? O que hoje ainda é uma das dificuldades, talvez, do pessoal é conciliar a questão de... Porque é muito visual. Então, assim, qual que é a cor que vai ser a próxima... Vai ser a moda, né? Então, é ter o timing de ter esse produto junto com o mercado. Então, eles têm uma base genética muito grande e, assim, a partir do momento que começa a sinalizar, ele já tem alguma coisa que está na boca do forno ali para ser lançado, né? Mas, ainda assim, esse é um desafio que todas as empresas acredito que tenham. Bom, eu só queria concluir o tema passado, só rapidinho uma ideia, né? Com relação às ARPs, nosso time lá, nosso setor e, como o Milton disse, nossos estagiários estão trabalhando direto, estão fazendo essas ARPs. A ARP de Austroméria é qualquer origem, certo? Então, nós vamos poder importar Austroméria, material de qualquer origem. Então, eu acho que eu faço uma meia-culpa também, como setor privado, né, de que a gente chorou tanto tempo esperando alguma coisa do governo e hoje nós não esperamos nada. Nós fazemos a ARP para o governo, que, diga-se de passagem, funciona muito bem. E apresentando os processos de ARP, o governo chancela em algum tempo mais curto ou mais longo, muito mais curto que antes, e as coisas funcionam, né? Então, em vez de chorar por que nós somos tão coitados nesse país tão sofrido, nós passamos a trabalhar. E o resultado disso funciona, tem funcionado muito bem. Então, acho que essa mensagem é importante. Voltando à questão das hibridações, né, eu vou focar num produto único, importante, relevante no Brasil, relevante no mundo, cujas oportunidades de exportação são grandes, porque não se produz esse produto na Colômbia, tem um pouquinho no Equador, bem pouquinho, na Holanda tem alguma coisa, mas ele requer bastante input de energia, é o Lisianthus. Lisianthus. Essa planta é maravilhosa, muito bem aceita no mundo todo, né? E hoje a hibridação do Lisianthus, o que busca, pelo menos nos breeders que nós trabalhamos e tudo, né? A primeira coisa é resistência a doenças, principalmente fusário. Esse é o primeiro ponto. Resistência também a botrites na flor, na pétala, mas resistência à doença. E esse é um ponto único no processo de hibridação que eles buscam em geral, né? Segunda coisa é resistência à rosétia. Rosétia a planta dorme e tal, e não é só uma questão genética, tem diversas tratativas, principalmente na produção de plug, que atenua, mas é uma linha do processo de melhoria genética. Terceira coisa, ela fica assim mais voltada ao tipo de flor, tamanho de flor e a cor. E como o mercado é muito setorizado, muito fragmentado, né? Hoje nós temos mercados no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, que procuram flor pequena, flor grande, crespo, branco, colorido. Então, nós conseguimos, mesmo não havendo um processo de hibridação específico para o Brasil em Lisianthus, nós conseguimos se beneficiar e muito bem de toda essa hibridação que é feita para o mundo, né? E isso tem funcionado. Legal. Paco. Se eu olho para a Austroméria, acho que a gente trouxe nos últimos anos mais que 120 variedades para o Brasil. E no final de cores tem praticamente tudo, tem de bicolor, tem de tudo. Então a gente também às vezes fala aonde ainda procurar realmente para introduzir mais uma variedade. Eu acho que a durabilidade, principalmente o trabalho que foi feito nas cooperativas nos últimos anos também na autosserviço, durabilidade é cada vez mais importante. Como a flor se comporta também na toda a cadeia logística até chegar no consumidor final. E, além disso, claro, a produtividade e o trabalho que um produtor tem com uma flor é cada vez mais importante. A gente sabe que as margens de lucro estão menos do que, vamos dizer, 10 anos atrás. Então, com isso, e mão de obra está ficando cada vez mais difícil e mais caro. E, com isso, a planta tem que dar flor relativamente fácil, com pouca mão de obra. Isso é um item que a gente procura cada vez mais na nossa breeding, sim. Não, ótimo. Então, aqui nós trouxemos questão de durabilidade. O Roberto trouxe aí questão de fitossanidade, principalmente,
né? O Luiz chegou, então, da Syngenta. Luiz, nós estamos conversando aqui, então bem-vindo. Nós estamos conversando aqui com a segunda pergunta que eu passei para vocês. A gente terminou a primeira, que é para onde o mercado está indo, né, em termos de desenvolvimento e como é que a flor de corte está para os breeders. Tá? Então, aqui o Roberto trouxe a questão do lisianthus, e ele trouxe aqui principalmente doença, fitossanidade, né, na melhoria. O Paco falou durabilidade. O Nelson trouxe aí a questão também de cores, né, Nelson? Também desenvolvimento de cores, de buscar. Para a Syngenta, quais são os pontos? E se para o Brasil também vão estar vindo essas novidades, para que caminho a Syngenta está levando? E flor de corte, eu sei que vocês têm mais, que flor de corte não era o grande mercado. Como é que está caminhando para a Syngenta? Sim. Boa tarde. A Syngenta, ela tem como principal foco a parte de vaso e de paisagismo. Porém, já tem alguns anos já que nós estamos analisando o mercado e olhando o potencial de corte. Então, nós já temos alguns produtos que já estão adaptados para o mercado de corte, né? Por exemplo, boca de leão. E não só para o Brasil, mas também mirando a América Latina. Nosso foco sempre... Mais perto. Nosso foco sempre em relação a flores, independente de qual linha, seja de corte, de vaso, nós estamos sempre mirando a facilitação da vida do produtor e a longevidade do produto. Então, nós estamos investindo muito forte em resistência a doenças, resistência à seca, né? Toda essa parte de mudança climática, nós estamos muito atentos a isso. Então, é mais ou menos essa linha que a gente está vindo. E o Brasil, claro, se destaca como um dos mercados potenciais que a gente está apostando, não só para agora, mas para o futuro também. Legal, legal. É óbvio, né? Todo resumo é arriscado, né? Mas daqui os dois, de um lado, eu estou olhando mais o consumidor, e os dois aqui falaram mais a nível de produtor, produtividade, mas é o resumo. Mas esses dois olhares vocês têm que equilibrar o tempo todo, e é o grande desafio, né? Você olha para o consumidor ou para o produtor, e como caminhar os dois juntos. Legal. Mais algum ponto aí sobre o mercado brasileiro e novidades vocês queiram trazer? Eu trouxe mais um negócio aqui, que é uma dúvida para vocês mesmo. Não estava aqui se a gente tivesse tempo, entraria. Podemos entrar? Só a dúvida é, vocês como multinacionais, e o mundo passando aí por uma situação de crise econômica, inflação, o consumidor com menor poder de compra no mundo todo, taxa de juros também subindo, né? Aí essa semana passada e essa, né? Banco americano lá, dois que sofreram intervenção, agora o Banco Suíço também aí botando dinheiro. Vocês multinacionais, como é que é lidar com isso em termos de desenvolvimento, se isso afeta, porque eu acho que vocês trouxeram aí nas falas, né? O breeder é um investimento de longo prazo, né? Não é você investe para os anos seguintes. Como é que é trabalhar diante de um cenário que desde a pandemia é difícil prever o que vai acontecer no dia seguinte, ou se vai ter alguma novidade, se vai ter uma Ucrânia, se vai ter uma Taiwan mexendo? Quem quer começar com esse tema e se isso está afetando em termos de orçamento, desenvolvimento, vocês que olham anos à frente? Sim. Bom, o mercado é dinâmico, a gente nunca consegue prever 100% dos movimentos, né? Visto, por exemplo, o exemplo da guerra na Ucrânia ano passado. A única coisa só é que, para a América Latina, nós já estamos acostumados a trabalhar em adversidade, né? Coisa que Estados Unidos, o mercado americano, o mercado europeu, eles não estão mais adaptados à inflação, né? Não se via inflação há muito tempo. Então, acho que a gente, aqui mirando o mercado brasileiro, nós temos um jogo de cintura melhor, né? E, lógico, eu acho que as empresas de breeding, elas têm que entender um pouco que daqui para frente a coisa pode ser que aconteça, seja mais frequente esse tipo de crise, e tem que usar de criatividade, né? Aí é trabalhar com distribuidor, com produtor, um pouco mais de prazo de pagamento e assim por diante, né? Flexibilidade, eu resumiria.
as empresas têm que ser flexíveis. E esse olhar de longo prazo é o que prevalece para vocês, então? Esse olhar de longo prazo, quer dizer, vai ter oscilação e olhar a longo prazo. Senão a gente não sobrevive no mercado, não tem jeito. Então, para nós como Breeders, nossa matriz é na Holanda e lá, claro, met o problema de mão de obra está ficando caro. A crise de energia afetou muito a nossa operação lá. Então, de certa forma, como o mercado holandês está, para nós como Austromedia, está cada vez menor, uma tendência é uma migração para o sul da Europa e para a África, a produção da Holanda, vamos dizer. É logicamente que a gente também vai junto com a nossa breeding, trabalho junto também com uma empresa chama United Selections, é uma empresa holandesa que agora está na Quênia com breeding também, funciona super bem. Antigamente o breeding tinha que ser feito na Holanda, não é mais necessário. Hoje em dia, com toda a informática, todos os sistemas, dá para fazer também fora do berço original. Então isso é certamente uma tendência também para nós como breeders, para ficar mais perto do mercado. Bom, questão econômica, esses cenários, assim, primeiro começa de uma pandemia, que ninguém espera que vá passar por um negócio desse. Mas o processo de desenvolvimento dos materiais, o melhoramento genético, é um negócio que é uma maratona. São anos adiante, assim, um trabalho de anos, né? Então, acho que o mais importante, as empresas têm o objetivo lá na frente, desvios sempre vão acontecer, ajustes sempre serão necessários de serem feitos. Mas como eles têm o foco, o objetivo bem claro para que onde seguir, então acaba se superando isso, né? Lógico, existe a questão de diluir os riscos ou pelo menos administrar, ter isso em mente, mas assim, é um trabalho a longo prazo. Então, por mais que venham crises, sempre tiveram e sempre vamos ter, o pessoal está preparado para tentar lidar da melhor maneira possível, né? Inclusive hoje, um exemplo da Vivantus mesmo, da Nativo, ela tem um trabalho de melhoramento genético nacional, parceria com empresas de fora também, e assim, passou, apesar de ser uma empresa pequena, familiar, passou por uma situação de pandemia e conseguiu superar isso graças à linha de trabalho que eles têm e o objetivo que eles esperam alcançar no futuro. E diluindo os riscos, não só com a parte de ornamentais, mas a parte de hortaliças de HF também, né? Então, cada empresa, eu imagino que tem a sua estratégia, mas acredito que todas elas consigam superar isso, assim, não digo tranquilamente, mas assim, com certa firmeza, né? Bom, alô? Para nós, o que é a visão de longo prazo. Então, sempre nós olhamos o longo prazo. Então, tem uma coisa que nós falamos na BOL, é um mantra, nunca sacrifique o curto prazo em favor do longo prazo. Então, essa é para nós mantra. Sempre olha o longo prazo, as economias são cíclicas, tem ciclo de contração, de expansão de crédito, isso vem e vai, a cada 4, 5, 6 anos tem um que acontece. Nada de muito... seguir uma empresa de hibridação, por exemplo, com foco em longo prazo, não pode ter dívida de longo prazo, dívida muito grande, compromete seu andamento, né? É fazer o dever de casa, né? Com relação à taxa de câmbio, sim, estamos preocupados, sim. Inclusive, hoje, estava almoçando com o nosso gerente lá de administrativo e já pedi para ele fazer pagamento de diversas faturas em dólar. E acho que pode ter uma contaminação no curto prazo, no dólar, dólar e euro, né? Então, estamos pagando, diminuindo nossa exposição cambial e fazendo o nosso dever de casa, né? Tentando tocar bem, tentando fazer nossa parte de servir o produtor e a floricultura brasileira, né? Com responsabilidade e trabalho duro. Eu acho que essa é a vantagem do setor de vocês, né? Esse olhar a longo prazo que vocês têm, né? Porque se sentia a cada percalço não vai funcionar. E como o Roberto trouxe, né? Você fica pensando e lendo, e o que se fala muito eles chamam de policrise, estão chamando,
mas que cada vez mais isso vai acontecer. O mundo está muito interconectado, né? E vocês, esse olhar que de longo prazo, eu acho que é o grande diferencial para continuar desenvolvendo o setor, né? Porque é um movimento num país que nunca sentimos tão rapidamente nos outros países. E também, por último, nunca os Estados Unidos e alguns países europeus ficaram tão parecidos com o Brasil, né? Hoje tem país europeu com inflação maior que a brasileira, né? Então, que é um cenário muito atípico, né? Então, acho que eu acho que é importante o que vocês estão trazendo, que é esse olhar de longo prazo. Luiz, eu vou te passar de volta aqui. Tem um ponto que o Paco trouxe sobre mudança de país de produção. Isso, eu acho que nós vamos abordar um pouquinho, mas é muito importante ter essa flexibilidade, a criatividade aqui no Brasil para estar apto a receber os materiais desses países novos. Que isso acaba, na parte burocrática, por dizer governamental, acaba prejudicando um pouco essa mudança de país de origem. Se eu vejo como uma empresa de origem holandesa, eu tenho um grande problema na Holanda, que é a mão de obra. E não é mão de obra para colher flores, mas é mão de obra especializada. A gente vê que as pessoas que estão envolvidas no setor de melhoramento são pessoas mais velhas. E hoje em dia, quando precisa na Holanda um breeder, alguém realmente que sabe como fazer o breeding clássico, não acha mais. Antigamente tinha lá na universidade, tinha grupos por ano, agora quase ninguém mais se especializa nisso. E aqui no Brasil, como Exalc e com todo melhoramento em cana-de-açúcar, soja, aqui no Brasil tem muitos jovens ainda querendo entrar nesse mercado e interessados em nesse setor. Isso eu acho que é fantástico. Realmente, o Brasil tem muita força para fazer isso. Muito bom, muito bom. Algum ponto mais disso? Senão eu abriria aqui, nós temos 15 minutos. Se alguém quer fazer alguma pergunta, alguém que quer trazer algum ponto aqui para eles, aproveitar o conhecimento. O Roberto está abrindo aqui o mapa é do Rabobank também, né? O mapa de movimentação de flores, né? No mundo. Esse é o de 2021. Então tá hiper atualizado. Hiper atualizado. Porque o de 22 provavelmente vai sair no meio do ano, é isso, né? Obrigado, Roberto. Vai ser bem estudado aqui. Algum ponto que queria trazer? Alguém? Alguma dúvida? Não? Nenhuma dúvida. Vocês, então, Luiz, a gente na primeira parte tinha trazido assim, a questão do registro, velocidade, como é que... E se o Brasil é um país que a Syngenta está investindo, como é que a Syngenta está vendo? Então, eles já posicionaram, seria legal você trazer também a visão da Syngenta para o Brasil e como está a questão da flor de corte também aqui para a Syngenta. Sim, a Syngenta está investindo não só no Brasil, mas na América Latina inteira. Nós estamos implementando essa linha de corte, né? Vão chegar novidades aí a curto prazo. E a gente vê com um potencial enorme, né? A única coisa só é que a gente precisa, talvez, usar da criatividade, o setor da floricultura nacional, para transformar isso aqui num potencial igual a Colômbia, igual ao Equador, em termos de produtividade e também de escoamento, né, para outros países. Então, nós estamos atentos a tudo, a todos os movimentos do mercado e estamos com total foco aqui no mercado brasileiro, principalmente. Nós estamos só com um microfone porque o outro estava meio baixo, então nós mudamos aqui a estratégia. Algum ponto mais, Roberto, você quer? Vamos fazer o fechamento, então, cada um de vocês, né? Por favor. Bom, eu acho que a minha mensagem mais importante, ela é voltada a como a gente pode explorar mais mercado, como nós podemos expandir nossas produções, nossas vendas e melhorar a nossa operação, né? Hoje, o mercado brasileiro, apesar de estar num ano ruim de contração econômica, ele ainda apresenta bastante oportunidade, talvez não tão bastante assim, mas algumas, pelo menos. E nós temos a exportação como uma possibilidade real para nós, especialmente em flor de corte. Dos 3 segmentos de ornamentais
que são plantas de jardim, plantas de vaso de decoração de interior e de flor de corte, as duas primeiras, jardim e vaso de decoração interior, ela é produzida majoritariamente dentro do país ou dentro do continente. Ela viaja muito pouco. A flor de corte viaja muito. Os mercados consumidores consomem muito a flor de corte. Esse mercado ele é suprido pela Colômbia, Equador, Quênia, Etiópia e Holanda. Nós temos oportunidades de participar nesse mercado. Nós não precisamos ser metade da Colômbia, é muito grande. 1% da venda dos Estados Unidos, são 50, 60 milhões de reais em venda. Eu entendo e eu reconheço as dificuldades de exportação. Não é fácil exportar, é muito difícil, na verdade. Mas isso pode abrir para nós uma oportunidade de produzir mais, de encaixar mais produto e de ser um player pequeno, que começa pequeno, mas que pode crescer depois. E isso pode trazer muita coisa boa para o produtor, para a Cooperflora e para toda a floricultura brasileira. Essa eu acho que é a grande mensagem que eu podia trazer hoje. Obrigado. Muito bom. É uma provocação a segunda vez. Eu acho que para nós pensarmos aí, né? Paco. É, claro, a exportação pode ser interessante para fazer isso, mas às vezes eu fico também pensando, Alstom-Méria, segunda flor no mercado, 70 hectares plantado no Brasil. 70 hectares dão 100 milhões de hastes por ano. Quantas pessoas tem aqui no Brasil? 240 milhões? 220 milhões? É meia haste por brasileiro por ano. É muito pouco. A gente vê muito flor realmente, porque a gente vive nesse ambiente, nesse setor. Mas o nosso mercado interno é enorme ainda para ser explorado. Se você vê, a qualidade está sendo comprada agora por brasileiro. Verdade. Bom, minha mensagem de fechamento aqui seria, primeiramente, agradecer a oportunidade e parabenizar todos os produtores que estão aqui presentes pelo belo produto que eles estão expondo. E dizer uma coisa, que assim, especificamente no caso do Lisianthus, esse ano eu vejo como um ano de retomada da produção. A gente teve um cenário de baixa por conta de crise, de pandemia e tudo mais. Estamos retornando aos níveis pré-pandemia do hábito de consumo. E eu acredito que esse ano tem tudo para ser muito bom, ter um segundo semestre muito bom para o mercado de flores, né? Existe a possibilidade que o Roberto vem aventando de exportação, existe o ponto do mercado brasileiro precisar se desenvolver mais ainda, e existe espaço para isso, mas tudo vai depender assim, do trabalho da cadeia em conjunto, né? E aí passa por boas variedades, um bom desenvolvimento de produto, uma ótima produção por parte dos produtores e aí a parte logística, comercialização, trabalhando para que esse produto chegue no destino final, no usuário, com a qualidade e que o consumidor merece, né? Eu acho que é isso. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar dessa roda de discussão. Infelizmente, na minha parte, foi por pouco tempo. Houve uma diferença aí de agendamento, de horário. Mas eu acho, a mensagem que eu gostaria de deixar, pegando um pouco do que o Nelson falou, do que o Paco falou, do que o Roberto falou, acho que tem muita coisa a ser desenvolvida localmente, e isso pode ser fomentado muito, mas a gente não pode fechar os olhos para a exportação. Tem muita oportunidade lá fora, que nem o Roberto falou, eu estive há pouco tempo na Colômbia, é absurdo o nível de produtividade, de cadeia que os caras têm. Acho que a gente tem muito a aprender e adaptar, e por que não fazer disso 1%, trazer e começar pequeno e ir trabalhando, né? Então, as oportunidades vão aí, outras crises virão, mas toda crise tem a sua oportunidade. E agora não é diferente. Então, bola para frente. Tá aí, né? Tem o mercado interno que o Paco trouxe, o Nelson e o externo. Então, nós temos espaço para crescer, né? Então, nós como Cooperflora, como cooperados, que a nossa base produtiva está atento também a isso. Queria agradecer vocês pelo tempo, né, por ter aceito, né, o nosso convite de vir aqui. A nossa ideia é que a Cooperflora seja um ecossistema onde todos da cadeia possam contracenar, né? Então, vocês são o início
do processo, passa pelo produtor, a floricultura. Então, para nós é extremamente importante que a cadeia consiga se falar e para nós possamos vender mais, acessar mais esse mercado brasileiro e, como foi falado, o nosso desafio de partir para a exportação. Então, o que a gente queria aqui, a Bruna vai trazer para vocês uma pequena lembrança, tá? Em agradecimento. Tirar uma foto, Bruna? Obrigado, turma.